E aí, minha gente? Sejam bem-vindos à live. Para você que tem alguma dúvida sobre saúde mental, nós vamos falar sobre isso hoje e também sobre os desafios em saúde mental. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos começar falando sobre os preconceitos que a maioria das pessoas tem aí em relação à saúde mental, ao tratamento em saúde mental. E eu sei que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de tratamento e por isso muitas vezes ficam por anos sofrendo com alguns problemas, né? Ansiedade, depressão, estresse. A gente sabe que às vezes o acesso é complicado para algumas pessoas, ou pela região que elas moram, quanto também o próprio acesso ao profissional. Apesar de que hoje nós temos o atendimento online, e isso tem facilitado muito para que as pessoas possam cada dia mais estarem perto de um tratamento eficaz, de um tratamento que realmente vale a pena. Então, eu vou começar por aí com vocês. Como eu disse, se você não tem acesso a um tratamento em saúde mental, com um psicólogo, com um psiquiatra, comece nas pequenas coisas que você pode fazer no seu dia a dia. Eu sei que nós, muitas vezes, não fazemos o mínimo para que nós tenhamos saúde mental. Pouco se escuta falar sobre saúde mental. Então, a gente tende, né, a primeiro pensar no problema físico, certo? A maior parte do tempo, tudo que nós sentimos, seja dor, seja cansaço, às vezes taquicardia, né, que é um sintoma assim, de ansiedade dos mais comuns. Temos também ainda as situações onde a pessoa dá dormência, pressão alta, dentre várias outras coisas, e a pessoa pensa que é um problema físico. Às vezes consulta, vai a vários médicos, vai ao pronto-socorro várias vezes e não. Essa pessoa não possui nenhum problema físico. Então estamos aí no momento exato em que precisamos parar para pensar. Será que esse problema pode ter cunho emocional? Por que eu estou falando isso com você? Olha só, a saúde mental, ela vai muito além do que a gente imagina. Quando nós, de alguma maneira, deixamos de lado a nossa saúde mental, nós acabamos por sobrecarregar o nosso cérebro e com essa sobrecarga nós temos sintomas físicos. Na ansiedade, por exemplo, você tem taquicardia, suor, dilatação da pupila e tremor. Esses são sintomas de luta ou fuga. Se você não está vivendo um momento onde você realmente precise lutar ou fugir, o seu corpo vai emitir esses sintomas. E quando se trata de saúde mental, que seria um perigo irreal, você fica perdido. Porque não existe um problema físico. E aí você toma um medicamento que vai ali durante um período reduzir os seus batimentos cardíacos, porém, dentro de instantes, você já está ali de novo, tremendo, suando, sem entender direito o que está acontecendo. Que tal parar para observar o seu corpo? O seu corpo dá sinais de que a sua mente está, de alguma maneira, travada, de alguma maneira sobrecarregada.
Então, a nossa mente, ela dá esses sinais a partir de momentos que nós não temos perigos reais. O remédio não vai resolver o seu problema, porque o seu problema não é físico, é um problema, uma situação, um transtorno mental. E para trabalhar a mente, nós trabalhamos todo o envolto do ser humano. Nós pegamos o ser humano como um diamante mesmo para lapidar. A pessoa precisa estar disposta a se lapidar. Disposta a questionar as suas verdades. Disposta a questionar aquilo que as pessoas falaram sobre você. Até que ponto nós estamos prontos para isso? Muitas vezes nós não estamos prontos. E por isso tentamos tapar a ferida ao invés de curá-la. E é possível a cura em saúde mental. É possível sem angústia, sem viver esse sentimento de solidão a todo instante. É preciso que você esteja encorajada a vencer todos esses demônios que são impostos, às vezes por outras pessoas, são impostos pelo nosso aprendizado e muitas vezes também são impostos por nós mesmos. Porque nos cobramos demais, nos colocamos numa situação de extremo, numa situação extrema, onde eu preciso ser o melhor a qualquer custo, eu preciso dar conta a qualquer custo. Então, como é que fica isso? O seu corpo, o seu cérebro é uma máquina que precisam o tempo todo estar em equilíbrio. E como é que você vai alcançar esse equilíbrio se para você tudo é corporal, físico? Não tem jeito. Não é verdade? Então, vamos começar a nos olhar pelas 3 esferas do ser humano. Que nós somos 3 esferas. Física, esfera física, que é o nosso corpo, o nosso cérebro. Somos seres emocionais, que aí já vem todas as nossas emoções. E somos seres espirituais. Então, nós temos aí esses 3 pontos. A necessidade de cuidar da nossa saúde mental está principalmente no fato de que se a sua mente para, o seu corpo para. É a sua mente quem vai direcionar o funcionamento do seu corpo. Vamos pensar o seguinte. Já é comprovado, até mesmo cientificamente, que uma pessoa, quando ela está fazendo uma atividade física de alta intensidade, a tendência a ela ter uma crise de ansiedade é muito menor. E aí você me pergunta, por quê?
É. Por quê? Como a ansiedade está ligada à luta e fuga, você chega no extremo da emoção no seu cérebro. E a única coisa que pode combater isso é uma atividade física de alto grau. Porque, por exemplo, se na ansiedade os seus batimentos cardíacos chegaram ali a 110 BPM por minuto, e você faz uma atividade física em que os seus batimentos cardíacos foram a 120 BPM, você causou um estresse físico no seu corpo que sobrepõe esse estresse emocional. E essas duas coisas caminham juntas. Isso quer dizer que, a partir do momento que você tem uma crise de ansiedade e os seus batimentos não chegam aos 120, porque você já está acostumado com os seus batimentos a 120 fazendo atividade física. Então, se por um acaso, né, você está fazendo ali atividade, depois está em casa, teve estresse, aconteceu a sua vida, e aí então você tem uma crise de ansiedade. Essa crise vai ser de uma intensidade muito menor do que se você não estivesse praticando atividade física. É uma correlação muito simples da gente entender. Muito simples. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando temos algum problema ou algum transtorno em saúde mental, ou queremos melhorar a nossa cognição, o nosso pensamento, é justamente a atividade física. Parece clichê, parece repetitivo. Só que a ciência está aí nos provando que quando você põe o seu batimento cardíaco numa determinada frequência, se você tem uma crise de ansiedade e o seu batimento é menor, os sintomas vão ser menores. Então, tenha noção disso, que a atividade física realmente faz toda a diferença aí. Agora vamos falar da esfera emocional. As nossas emoções, elas são muito voláteis. O que é isso? As emoções são como ondas do mar. Elas vêm e vão, numa velocidade que pode ser bem rápida ou um pouco mais devagar. Vai depender do fluxo da sua vida ali. Então, as emoções, geralmente, elas acontecem de forma rápida e intensa. Tem uma intensidade alta. Então, você fica triste naquele momento em que ocorreu um fato que te deixasse triste. Você fica alegre quando ocorre uma determinada situação que vai te deixar alegre. E as emoções, vêm e vão como ondas do mar. Então você pode ficar triste e logo em seguida sorrir. É muito comum isso. E algumas pessoas até brincam, né, que isso é bipolaridade. Não, isso não tem nada a ver com bipolaridade. Tá? Bipolaridade é transtorno do humor. Aí é conversa para outro momento. Tá bem? Então, por enquanto, as emoções, elas são rápidas e intensas. E você pode transitar entre as emoções durante o mesmo dia. Transitar entre várias emoções. A esfera espiritual. A esfera espiritual é ter fé. Fé de que existe algo ou alguém além de você. Algo ou alguém que possa te impulsionar. A fé, ela é um lugar onde nós podemos descansar. A esfera espiritual, independente da sua religião, ela é importante porque ela te traz a reflexão
traz reflexão de valores, traz a reflexão de expectativas, traz aí para você a reflexão do que você é e do que você tem. Então, é bem importante que a gente cuide da nossa saúde mental. Porque se a gente se desestabiliza com todos esses problemas que acontecem, se a gente fica com um medo exagerado, acaba que a nossa vida se torna ali, como se diz, né? Como se você estivesse numa gaiola, literalmente. E eu, por vezes, eu já me senti assim, dentro de uma gaiola. Às vezes eu ainda me sinto assim, dentro de uma gaiola. A sensação que se tem quando você é controlado pelo ambiente e pelas emoções é de que você não tem forças. A sensação é de que você está o tempo todo fazendo algo errado. É a sensação de que você não deve fazer o que está fazendo. É a sensação de inadequação, insuficiência. Então veja, quando as nossas emoções elas estão equilibradas, em harmonia, eu prefiro usar a palavra harmonia, nós podemos caminhar um passo de cada vez da nossa vida, vencendo os medos, vencendo as angústias. E como diria a música, né? Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Não é assim? Então nós precisamos cumprir aí essas 3 esferas da nossa vida para que a gente viva com mais harmonia. Então, qual a necessidade de cuidar da saúde mental? Total, né? Total. Porque se a gente não cuida da saúde mental, a gente adoece fisicamente. E adoecendo fisicamente, a gente tem a tendência, né, de piorar o nosso humor. Porque aí vem o cansaço, vem o estresse, porque você já está sentindo dor no corpo. E aí você começa a sentir dor na alma também. Um exemplo bem assim, né, daqueles mais tranquilos, seria, por exemplo, eu vou trabalhar, mas eu não aguento aquele meu chefe chato. Eu não aguento aquele meu chefe chato. E hoje eu acordei com uma dor de cabeça, que assim, tá terrível a situação e não dá para continuar no trabalho. Não dá, porque eu já estava cansada, com dor de cabeça, e agora eu tô estressada, eu tô me sentindo triste, desanimada. Olha só como uma situação foi gerando outra e gerando outra. Isso é saúde mental. Se você se organiza mentalmente, o plano físico externo fica mais palpável, mais maleável. E é bem interessante. Então vamos lá. Deixa eu colocar os óculos aqui. Que a tia sem óculos já não tá quase enxergando vocês aí. Um questionamento que eu escuto muito é sobre as pessoas não saberem o que faz um psicólogo, né? O que faz, enfim, um psicólogo? Como é o tratamento em saúde mental? O psicólogo, ele vai te orientar
e vai te ajudar a encontrar caminhos, alternativas para as situações que você está vivendo. Vai te mostrar de uma forma diferente da que você vê hoje as situações, os problemas. Então, o psicólogo vai te escutar e, ao te escutar, ele te devolve, ele te pergunta, ele te questiona. Esse devolver seria dizer com outras palavras, ou recordar algo que você disse antes. Então aqui a gente já quebra de cara um questionamento e uma frase que o povo fala por aí. Terapia é coisa de doido. Oxe, Ave Maria, né? Se terapia é coisa de doido, como é que a gente vai fazer se a gente é normal e não tem nenhum problema? Como é que você tem lidado com as questões do seu dia a dia? Você tem ficado nervoso diversas vezes, nervosa? Você tem se irritado com facilidade? Tem chorado muito? Como tem sido para você? Em qualquer uma dessas situações, o psicólogo vai te orientar para que você veja novos caminhos diante dessa situação. Então, terapia não é coisa de doido nada, é coisa de gente. É coisa de quem tem problemas e às vezes tem dificuldade de resolver esses problemas sozinho e precisa de ajuda. Outra coisa que me falam muito é que é coisa de doido. Terapia é coisa de doido. Psiquiatra... Ops, repeti, gente, perdão. As pessoas falam muito que tem receio de chegar na terapia e não ter o que falar. Olha, eu te garanto que você vai ter o que falar. Sabe por que você vai ter o que falar quando você for à terapia? Você vai ter o que falar porque o psicólogo ele está preparado para fazer questionamentos sobre a sua vida. Então ele vai te questionar sobre o seu trabalho, sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida pessoal, sobre as suas emoções, os seus comportamentos. Então, de maneira ou outra, você vai ter o que falar. A gente sempre tem o que falar. A maioria das vezes a gente não tem a pessoa certa com quem falar. E o psicólogo ele vai te ouvir, vai te acolher, sem te julgar. E é o principal da terapia é o não julgamento. Nós estamos aqui para pegar você pela mão e te ajudar a caminhar pela vida de uma forma mais leve. Então, o receio, o medo de se abrir com um estranho, uma pessoa que não te conhece, que você acha que vai te julgar, pode deixar isso aí de lado. Pega, põe numa malinha e deixa de lado. Porque o psicólogo ele está aqui para te acolher, para te ouvir como você é, com as suas dores, com as suas angústias e com os seus medos. Sem pré-julgamentos. Então, vamos falar um pouco do tema da aula do dia 30.
A gente acha que as nossas emoções não interferem na nossa vida, como eu já introduzi antes. A gente pensa que as nossas emoções não interferem na nossa vida. E nós falamos assim, eu sou completamente racional. Comigo não tem dessa, pode falar, pode chorar, pode espernear, que comigo é assim. Eu sou extremamente racional, sou fria, calculista. Aqui não. Aqui não. Só que a ciência já comprovou que nós somos seres emocionais dotados de razão. Então, toda decisão que você toma na sua vida, ela está imersa nas suas emoções. Imersa nas suas emoções. Vamos imaginar rapidamente aqui uma discussão com um namorado, por exemplo. Vamos começar com esse exemplo. Você começa a discutir com seu namorado. E aí, depois você fica se perguntando, por que mesmo que eu discuti? Nossa, foi uma coisa tão pequena, né? Eu podia ter deixado passar, podia ter relevado, podia ter deixado para lá. E aí, quando você faz o review, você começa a olhar as coisas que aconteceram durante o seu dia, você percebe que durante aquele dia já tinham vários pequenos acontecimentos que foram te tirando a paciência, que foram te deixando nervosa, agitada, e aí você descarregou naquela pessoa que nem precisava. Descarregou numa pessoa que nem sabia do que estava rolando, do que estava acontecendo. As emoções, então, elas sobrepõem, tá? Elas sobrepõem aí a nossa razão muitas vezes. E isso explica, né? Várias coisas que acontecem por impulsividade. Se a gente for pensar um pouco que somos seres emocionais, aprender a regular as emoções, a controlar as emoções, vai nos guiar para uma vida onde nós possamos tomar decisões mais assertivas, onde nós possamos tomar decisões que não vão nos prejudicar nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Então, você se pôr na posição de alguém que aprende a controlar as emoções é você abrir um mundo de possibilidades para quem você é e para quem o outro é. Porque controlar as emoções não é você deixar de sentir. É você sentir, organizar os pensamentos, organizar os sentimentos e aí sim expor, colocar no mundo a sua emoção. Porque se você falar que vai controlar as emoções, se fosse possível, o que não é, controlar as emoções, para não chorar, eu não quero chorar quando eu falar alguma coisa. Eu não quero, às vezes, ter crises de riso, né? Porque eu tenho crise de riso, eu quero aprender a controlar isso. Isso já não é possível. Porque é uma resposta automática. O que tem de possibilidade é: gritaram comigo.
Aí existe um filtro aqui. O controle emocional é esse filtro. Gritaram comigo. Opa, chegou aqui na minha mente esses gritos. No meu mundo, que é a minha mente, que é o meu cérebro, grito está relacionado com rejeição. Como o grito está relacionado com rejeição, e eu não sei controlar as minhas emoções, eu vou gritar de volta. Porque gritando, eu estou expondo para aquela pessoa que, peraí, não vai ser você que vai me rejeitar de novo. Porque eu já me senti assim no passado. Agora não. Agora ninguém vai me rejeitar. Então vamos ver quem grita mais alto. Já que é para gritar, vamos ver quem grita mais alto. A pessoa que aprende a regulação emocional, o controle emocional, já vem o grito. Pá, gritou com você. Filtro, rejeição. No meu mundo, grito significa rejeição. Sua cabeça ferve. Ferve. E dá vontade de gritar. Só que você tem controle sobre você, sobre a sua mente. Você toma aquela respirada. Tem muita coisa por trás disso, tá, gente? Eu tô dando um exemplo aqui, simplificando para vocês. Você dá aquela respirada profunda e devolve para a pessoa na sua melhor versão. Fulano, o que nós podemos fazer para mudar essa situação? Ou, se você não for capaz de digerir aquele problema no momento, falar com a pessoa. Fulano, eu preciso de um tempo para me organizar para a gente resolver esse problema. Porque se eu te responder agora, a situação vai piorar muito. Você começa a lidar com os problemas de uma forma mais maleável, mais flexível. Percebe? Deixa de ser 880, pau, pedra, e começa a ser vento. O vento, ele pode ser calmo, mas ele também pode ser um vento forte. Então, você controlar as suas emoções não quer dizer que você não vai responder, você não vai se impor. É totalmente diferente disso. Você vai aprender a se impor de uma forma que a pessoa verdadeiramente te escute. É como se você colocasse as palavras no lugar certo, no momento certo. É isso. Colocar as palavras certas no momento certo. Basicamente. Então, nós controlamos os nossos pensamentos? É possível controlar os pensamentos? Não. Os pensamentos, eles não podem ser controlados porque são automáticos. O nosso cérebro gera os nossos pensamentos de acordo com o que nós respiramos. O máximo que nós conseguimos é orientar os nossos pensamentos. E orientando os nossos pensamentos, nós conseguimos mudar e alterar o nosso comportamento. Então, regulação emocional, mais reconhecimento e entendimento dos meus pensamentos me levam a ter comportamentos que vão me guiar para uma vida melhor, mais efetiva.
os nossos comportamentos, eles são aprendidos. Nós aprendemos a nos comportar de maneira ou outra. Seja com a nossa família, seja na escola, seja pelas crenças religiosas ou não, que guiam aí a nossa vida. É o filtro, igual eu falei. Existe um mundo na sua cabeça. E essas crenças, que são as coisas que você acredita, coisas que para você são verdades, e vai muito além de religião, é o que determina como você vai agir no mundo. Então, podemos, sim, aprender a controlar as nossas emoções para sermos livres, felizes e seguras. Então, a partir do momento que nós nos colocamos nessa posição de quem quer uma vida harmoniosa e não equilibrada, o equilíbrio, não sei se vocês já perceberam, a gente coloca numa balança uma coisa de 10 quilos de um lado e outra coisa de 10 quilos do outro, ela vai ficar equilibrada. Ela não vai pender para nenhum lado. É o equilíbrio. Equilíbrio é estático. E você querer equilíbrio é como a morte, vamos dizer assim. É pesado, eu sei. Mas equilíbrio é como a morte. Porque ali você não se movimenta. O que nós precisamos buscar todos os dias é a harmonia. A harmonia, para a gente entender, é como se fosse a vibração ali dos nossos batimentos cardíacos, de som de instrumentos de uma música. Quando existe harmonia, quando o seu coração está batendo certinho, aí tem lá, né? A gente faz o eletro, tem aqueles risquinhos lá que são certinhos. Existe um padrão para isso. Só que esse padrão, mesmo sendo um padrão, ele tem altos e baixos. A harmonia de uma música é a mesma coisa. Você vai ter momentos de alta intensidade, batida forte. Ou vai ter aquela música suave, suave, suave. Então, a harmonia é você saber dançar conforme a música. E aí, ter uma vida completamente disponível para você, sem medo. Quando eu falo de liberdade, eu falo da liberdade de se expressar. Liberdade como forma de se colocar no mundo. Liberdade de ser quem você é. Liberdade de ser quem você nasceu para ser. Liberdade tem a ver com espontaneidade, com autenticidade. E, ao mesmo tempo, liberdade também tem a ver com responsabilidade. Que você ser autêntico não quer dizer você poder ser grosso com quem você quiser, quando você quiser, porque eu sou assim mesmo, eu sou autêntica e dane-se o mundo. Ou me engole assim, né? Ou atura ou surta. Ou atura ou surta. Será? Não, isso não é liberdade. Isso é prisão. Liberdade é você falar o que você pensa, o que você sente, mas sem invadir o território do outro. Nós acabamos de falar que o mundo, né? Cada cabeça, cada mente é um mundo. E cada um tem seu espelho no mundo. Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é bom, daquilo que é ruim. E você ser livre diz respeito a você.
ao que você pode fazer para se sentir melhor, mais autêntico, mais espontâneo, para ter coragem de brincar quando quiser brincar, para ter coragem de chorar quando precisar chorar, de rir quando precisar rir. Quantas pessoas por aí você conhece, talvez até mesmo você, tá numa festa, doido para dançar. Nossa, porque eu gosto dessa batida, é muito bom. E fica lá no cantinho, até mexendo as mãos, as pernas, fica lá. Mas não tem coragem de se soltar. Por medo do que os outros vão dizer de você? Pensa comigo. Que mágico, que maravilha seria você dançar simplesmente porque você quer dançar e pronto. Liberdade é sobre isso. É poder dançar porque você está feliz, está alegre, porque a vida é bela e pronto. Sem ter que se justificar para o outro por ser quem você é. Felicidade. A felicidade não é um status quo. O que significa status quo? Essa palavra é difícil, pelo amor de Deus. A felicidade, ela não é um status que é permanente. Olha, eu sou feliz agora e pronto, e acabou. Nunca mais vou ser infeliz. Fim da história. E assim foram felizes para sempre. Não, 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 não. Deixa isso aí para os contos de fada. Vamos voltar para a realidade aqui, galera. Que ser feliz é você ser capaz de dar sentido a cada coisa que acontece na sua vida. Eu acordei hoje. Eu estou feliz porque eu acordei hoje. Olha que maravilha, eu estou feliz. Eu estou feliz porque eu tenho um trabalho. Eu estou feliz porque eu tenho uma família. Eu estou feliz porque eu tenho amigos. E você não precisa justificar a sua felicidade. Ficar se justificando, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem muita gente aí nesse mundo que fica nos criticando, né? Eu mesma escuto muito isso, não sei se vocês perceberam, eu falo rindo. Eu fico rindo o tempo todo. E algumas pessoas me perguntam, e às vezes falam comigo, para de falsidade, pra que isso? Só fica rindo. Não é possível ser feliz o tempo todo? E eu vou te responder, realmente, não é possível ser feliz o tempo todo. O que é possível é você perceber que o momento que você está vivendo te traz uma gota de felicidade. Que aquela gota de felicidade seja o suficiente para você sorrir. E para você viver aquele dia com seu maior potencial. E é aí que entra a esfera espiritual que a gente estava falando. A esfera espiritual entra aí para você conseguir perceber que para tudo que acontece tem solução. Tudo nessa vida tem solução. Às vezes a gente não encontra sozinho o caminho que a gente precisa seguir. Muitas vezes a gente não encontra. É fato. Só que pela fé, a gente consegue crer que tem algo além de mim. E por existir algo além de mim, eu preciso e eu decido viver feliz. Então, se eu cair aqui, eu vou chorar porque eu caí, eu me machuquei, eu estou sofrendo. Só que aí eu me lembro que eu tô viva.
Você tem a sua vida. Pensa comigo. Você acordou. Você está vivo. E sua vida importa. Você pode me questionar e dizer assim, não, minha vida não importa. Porque a minha família não está nem aí para mim. Porque todo mundo me abandonou. Eu vou te dizer que importa sim. Eu tenho certeza de que você pode contribuir no mundo de alguma maneira. Todos nós temos pontos fortes. Todos nós temos qualidades. E nós só podemos ser forjados pelo fogo. Pelo fogo. No fogo é que a gente vai aprendendo. Nas dores é que nós percebemos o quanto humanos nós somos. Decidir parar de buscar a felicidade lá fora, nos acontecimentos, e começar a olhar a felicidade, como eu estou dizendo, como um estado interno, como uma certeza de que você está vivo, você tem algo para oferecer para o mundo, mesmo que seja o seu sorriso. Ofereça o seu sorriso para a pessoa. Talvez exista alguém no mundo que precise apenas ver o seu sorriso naquele dia. Então sinta que você ser livre é você poder agir como você quer agir. Com espontaneidade, com autenticidade. Você ser feliz é você ver gotas de sentido na sua vida. Todos os dias. Por mínimo que pareça esse sentido. Agradeça pelo trabalho, pela vida e decida sorrir. Aí vem outra coisa que a neurociência já comprovou também, que a felicidade ela é contagiante. Então, se você sorrir, a tendência é que seu cérebro te faça sorrir mais. E sorrindo, você produz no seu corpo os hormônios relacionados à felicidade. Então aí a gente está ali equilibrando, olha só, com o nosso emocional a gente vai equilibrando o nosso físico. Viu como as três coisas vão se encaixando? Que elas não sobrevivem sozinhas. Uma pessoa que quer viver só pelo físico, vou só tomar remédio e pronto, vai se ver o resto da vida tomando remédio. Sem cura. Porque o remédio, ele só tira o seu sintoma. Ele não vai na causa. Quando você vai para a esfera emocional, tudo é emoção. Tudo é emoção. E aí você está numa depressão profunda. Falando de transtorno. Está numa depressão profunda. Ah, eu não vou me medicar, não. Porque é emocional. E se é emocional, eu preciso só conversar com alguém, com um amigo. Eu preciso só viajar. E aí vai tudo se resolvendo. Pensa, levar uma vida assim? Não dá. Não dá. E a pessoa que vai só para a esfera espiritual? Tudo é espiritual. Depressão
Depressão que nada. Isso é falta de Deus. Ah, ansiedade? Ansiedade que nada. Isso é coisa do capiroto. Muita gente é assim. Porque desvincula essas três esferas do ser humano. E aí uma pessoa que vincula essas três esferas, como que ela vê a depressão? Depressão, um estado físico, fisiológico, né? Não existe um exame que vai comprovar que eu tenho depressão. Ok, não existe. Mas você tem os sintomas. Toda pessoa que tem depressão tem determinados sintomas. Toda pessoa que tem ansiedade tem determinados sintomas. Esfera emocional. Pessoa depressiva. O que a pessoa depressiva geralmente faz? E o que eu vou falar aqui é contraintuitivo. Talvez você esteja fazendo isso. Tem depressão, e aí para evitar, para fugir do estresse emocional, que é, por exemplo, sair de casa, a pessoa se tranca dentro de um quarto. Só quer ficar sozinha. Essa é uma das características da depressão. A pessoa quer ficar sozinha, quer ficar num quarto escuro, geralmente não quer conversar, geralmente chora muito. Fora os outros sintomas. Aqui eu estou falando de coisas que passam meio que pela decisão, menos o choro, né? Então a pessoa decide que vai ficar ali no quarto escuro porque é confortável ficar no quarto escuro. É confortável. Qual é a atitude certa? Qual é a melhor atitude? Na verdade, porque não existe certo ou errado. Existe melhor ou pior. O melhor para uma pessoa com depressão é, aos poucos, ir criando comportamentos para que ela saia dessa situação. E quais seriam esses comportamentos? Ao invés de ficar enfiada na televisão o dia inteiro, ou ficar no quarto o dia inteiro, faz um propósito com você. Olha, eu tenho muita dificuldade de sair de casa, de encontrar com as pessoas, mas eu vou fazer o propósito de fazer uma caminhada de 10 minutos. 10 minutos pelo bairro. Só isso. E faça. Se propõe a fazer 3 vezes na semana, 10 minutos. Depois aumente para 15 minutos. E quando você menos perceber, você já está fazendo caminhada 3 vezes por semana, 20 minutos. E por consequência, você já começa a perceber que você já não está sentindo mais tanta dor no corpo como você sentia antes. E aí dá aquele estalinho assim na sua mente de que, poxa, será que é porque eu comecei a caminhada? Sim, é porque você começou a caminhada. Você tirou o seu cérebro e o seu corpo de um ambiente que já estava te colocando para baixo. Então, tem um ambiente que te coloca para baixo porque você está de depressão. Passe a fazer coisas que vão mudar o seu estado de humor. Ah, eu gosto de música. Ouça música, dance. E aqui eu vou te falar só para observar o tipo de música que você está colocando, porque se você está em depressão, você coloca músicas que vão te deixar mais depressiva, vai piorar a situação. A gente está falando aqui de músicas que vão te colocar para cima, vão te entusiasmar, vão te falar sobre a vida, vão te falar sobre as coisas boas que tem por aí.
E aí você eleva o seu nível mais uma vez. Quando a gente pensa na esfera espiritual aqui, para a gente colocar junto, aqui a gente já colocou duas, a física e a emocional. Quando você crê que existe algo superior a você, seja energia, seja Deus, aquilo que você acreditar. Você se apega na certeza de que você vai melhorar. Eu vou melhorar. E saiba que existe sim solução. Depressão tem cura, ansiedade tem cura. Em alguns casos, um pouco mais difícil, é mais difícil a gente falar de cura, porque às vezes a pessoa já está ali no físico, ó, tomando medicamento há 10 anos para depressão. Então, o seu cérebro se acostumou a ser depressivo. Aí vai ser igual uma criança que está aprendendo a andar. E vai levar um tempo. Algumas pessoas nunca vão deixar de usar o medicamento. Por vários motivos. Só que eu estou dizendo para você que é possível, sim, você mudar a sua vida a partir do controle emocional. Você vive mais livre, mais feliz e mais segura. Agora eu vou falar de segurança. Quando eu falo de segurança, eu falo de segurança mental, segurança autoestima, segurança autonomia. Você se sentir segura é você saber o seu lugar no mundo. É saber para que você veio ao mundo. Ah, isso tem a ver com propósito? Eu não estou falando de propósito. Eu estou falando da sua postura no mundo. O que é ser uma pessoa segura? É uma pessoa que chega com uma postura, né? Geralmente é uma pessoa que chega com postura ereta, olha nos seus olhos, te ouve, fala o que ela pensa, respeita o que você pensa, contrapõe as situações, mas ela não deixa que ninguém invada o seu espaço. Você ser uma pessoa segura é você ouvir alguém dizer: você está acima do peso. E rir. Ou rir mesmo. Na cara da pessoa de deboche, tipo, que diferença eu estar acima do peso faz na minha vida agora? Se eu estou bem no trabalho, se eu tenho um relacionamento ótimo, minha saúde está ok. O que você falar que eu estou acima do peso vai mudar na minha vida? Necas. Nada. É sobre isso, segurança. É sobre alguém dizer que você não cuida bem do seu filho. E você falar assim: bem, a vida não tem mesmo manual de instruções. Não estou dizendo que você precisa responder a pessoa, estou dizendo que você se sente assim. E claro, se é uma situação em que vale a pena
você vai perguntar para essa pessoa. É uma pessoa que você confia, é uma ótima mãe, é um ótimo pai, né? Você vai perguntar para essa pessoa: o que eu posso fazer para melhorar? Você acha mesmo que eu estou gritando muito com o meu filho? Me conta o que você fez quando você foi mãe, quando você foi pai, para você fazer o possível para não gritar com a criança. Mas segura de que, opa, eu sustento a minha vida. Eu sustento quem eu sou. E não é a sua opinião que vai mudar isso. Segurança é sobre você saber quem você é, independente do que os outros digam que você é. E aí? Você sabe quem você é?